Meus amigos, hoje, dia 28 de janeiro de 2025, eu realizei a minha primeira sustentação oral do ano diante do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e um caso que, como vocês vão ver no vídeo na sequência, reforça a importância da realização da sustentação oral. Muitas vezes a sustentação oral é a oportunidade que o advogado tem de focar diretamente para a pessoa do julgador, do desembargador, sobre aquelas teses centrais do caso. Nós sabemos que não é incomum que os julgadores compareçam às sessões de julgamento já com os votos prontos, muitas vezes elaborados pela assessoria. A sustentação oral, portanto, é a oportunidade que o advogado tem de chamar a atenção diretamente do julgador para aqueles elementos, para aqueles aspectos centrais. E hoje a estratégia surtiu o efeito desejado. O desembargador relator pediu vista para analisar a questão com maior cuidado. Veja no vídeo a seguir. Apenas com esclarecimento de que no regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o prazo para sustentação do recurso sentido estrito é de 10 minutos. Perfeito, Excelência. Obrigado, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os eminentes desembargadores Otávio Augusto, Franklin Higino, representante do Ministério Público, colegas advogados, em especial a doutora Liliana, que se faz aqui presente, e eventuários de justiça. Excelência, serei bem breve na minha exposição. O recorrente foi pronunciado com base na constatação pelo juízo de origem de que no dia 30 de abril de 2021 ele teria tentado ceifar a vida da vítima Mauro por um motivo fútil, só não conseguindo alcançar o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta dos autos ainda que o recorrente e a vítima possuem um longo histórico de desavenças. No dia em questão, houve mais um desses desentendimentos. O Mauro estacionou seu veículo de forma a impedir a passagem de outros veículos e o recorrente também não conseguiu passar com seu automóvel. A denúncia narra que eles tiveram um desentendimento, novamente, e neste momento o recorrente teria efetuado 2 disparos de arma de fogo na direção do Mauro. Destaco aqui que somente um dos disparos acertou, precisamente na perna direita do Mauro, sem atingir qualquer região vital e sem oferecer risco de vida para a suposta vítima. Essa circunstância, inclusive, está atestada nos autos pelo perito. Neste recurso, Excelência, nós estamos sustentando 3 teses preliminares, uma tese de mérito e uma tese subsidiária. Em relação à primeira tese preliminar, é no sentido de nulidade da audiência de instrução e julgamento por ausência de espontaneidade dos relatos da suposta vítima e das testemunhas arroladas pela acusação. Basicamente, o promotor de justiça fez a leitura da declaração ou do depoimento prestado na delegacia e perguntou se a pessoa confirmava em juízo, induzindo, no nosso entender, o que seria dito. Uma outra preliminar que trazemos é o excesso de linguagem da decisão de pronúncia. Essa aqui é um ponto mais importante. A pronúncia traz expressões como a vítima foi categórica em apontar o réu como responsável pelo disparo de arma de fogo que a atingiu e indícios suficientes de que o réu foi o autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima Mauro, bem como o autor das lesões sofridas por essa última. Essas expressões que destaquei, em nosso entender, se mostram conclusivas e assertivas em relação à autoria delitiva, não apenas indiciárias, hipotéticas. E isso, caso o recorrente seja submetido a julgamento pelos jurados, pode ser negativo no convencimento desses jurados, já que a decisão de pronúncia fica disponível para leitura. Em nosso entender, essas expressões não observaram o comedimento necessário nessa fase processual. Por isso, nós pedimos a nulidade da decisão de pronúncia com o seu desentranhamento e a consequente ordenação de que nova decisão seja proferida. Em outro aspecto preliminar, Excelência, talvez a tese preliminar central diz respeito à nulidade da pronúncia por uma fundamentação genérica quanto à necessidade de manutenção da qualificadora do motivo fútil. Nos memoriais, a defesa pediu o afastamento da qualificadora do motivo fútil em razão desse histórico de desavenças entre o recorrente e o Mauro, invocando julgados dessa corte, inclusive. Só que o juiz de origem, por ocasião da pronúncia, não se debruçou sobre nenhum dos argumentos defensivos.
ele se contentou em tecer apontamentos genéricos acerca da excepcionalidade do decote de qualificadoras nessa fase processual, invocando o disposto na súmula 64 dessa Corte Mineira e ainda colacionando um julgado de outro Tribunal de Justiça do país, que nem se relaciona à jurisdição desta Corte Mineira. A defesa conhece a orientação jurisprudencial de que o decote de qualificadoras no rito do júri é medida excepcional. Só que Vossas Excelências bem sabem, desembargador Otávio, que a Constituição Federal, lá no seu artigo 93, o Código de Processo Penal, no seu artigo 315, exigem a motivação das decisões judiciais. O Código de Processo Penal é muito claro que nós não vamos considerar fundamentada qualquer decisão judicial que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, que não enfrenta os argumentos deduzidos do processo, que limita-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar a sua relação, seu fundamento com o caso concreto. E é exatamente este o caso dos autos, Excelências. Essa Câmara é conhecida pela profundidade de seus votos e não foi o que se observou aqui na espécie em relação à decisão recorrida. Não foi apontada, ainda que de forma comedida, sucinta, nenhuma circunstância do caso concreto que autorizasse a manutenção da qualificadora. Simplesmente foram invocados conceitos jurídicos e entendimentos que se prestariam a justificar qualquer caso. Então, ainda que não se exija uma argumentação extensa por parte desse magistrado, do magistrado, nesse momento, não significa, no nosso modesto sentir, que os argumentos da defesa possam ser afastados com base em apontamentos que serviriam para justificar qualquer outra decisão, sem indicação da sua incidência no caso concreto. Por isso que, diante dessa nulidade, nós estamos pedindo o reconhecimento da pronúncia, ao menos em relação ao tópico de manutenção da qualificadora do motivo fútil. Já quase por encerrar, Excelências, em relação ao mérito serei bem breve, o pedido é de impronúncia porque há dúvida quanto ao dolo do recorrente de ceifar a vida da suposta vítima e a dúvida, como Vossas Excelências bem sabem, não autoriza a pronúncia, de acordo com a atual posição do Superior Tribunal de Justiça. A suposta vítima entrou em contradição e mentiu diversas vezes durante a sua oitiva em juízo. O laudo pericial concluiu não ter havido risco para a vida do Mauro e a região atingida pelo disparo nem mesmo é considerada vital. E por fim, o recorrente é um militar aposentado do Exército, militar da reserva. Se ele quisesse acertar, um juízo de experiência diz que de fato ele teria acertado um disparo fatal na vítima, o que não é o caso. Por fim, em caráter subsidiário, na mesma linha de uma das teses preliminares, nós pedimos o decote da qualificadora alusiva ao motivo fútil, porque, como já indicado, o recorrente e a suposta vítima possuem um longo histórico de desavenças. No dia em questão, eles tiveram um desentendimento antes do suposto crime e conclui-se, portanto, que não estamos diante de um episódio único de desentendimentos. E a jurisprudência dessa Corte, como colacionamos nas razões recursais, que admite o decote da qualificadora do motivo fútil em hipóteses como essas. Excelências, eu agradeço mais uma vez a atenção